Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje é uma conversa sobre um assunto muito importante para você que está fazendo o texto. Você já teve aquela sensação de que as partes do seu texto não se relacionam? Aquela sensação de que está tudo fragmentado, é uma colcha de retalhos? Então, muitas vezes vocês constroem textos desarticulados porque não conhecem esse importante conceito aqui que é presente na produção textual, que é o conceito da coesão, tá? E para a gente falar de coesão, a arte de costurar ideias, é importante que a gente vá em busca do significado da palavra texto. O que vem a ser texto? Gente, a palavra texto, ela vem, sabe do quê? De tecido, né? Elas têm a mesma origem, né, na palavra. E se vocês observarem bem essa foto que eu coloquei aqui, vocês vão perceber que o tecido ele é formado, aqui é um pedaço, né, de um tecido de algodão, só que muito ampliado, né? E quando a gente olha para esse tecido, a gente vê várias tramas aqui se envolvendo para construir um tecido, né? Então, se vocês olharem bem de perto, até para a roupa de vocês, né, vocês vão ver que elas se entrelaçam, né, de maneira vertical, de maneira horizontal, de maneira diagonal, enfim. Mas é importante que os pontos estejam bem firmes para que vocês consigam ver o todo, né, o tecido. Então, se vocês olham assim, vocês não percebem um furo. Um texto sem coesão é um texto cheio de furos. É como se tivesse um tecido rasgado, tá? Então, é muito importante que vocês se lembrem desse conceito para que quando vocês forem formular o texto de vocês, vocês sempre venham com essa imagem. Será que o meu texto está bem costurado? Será que eu vejo no meu texto um tecido? Né? Ele tem as suas partes aqui entrelaçadas, né? Tecidas? Enfim, então a gente vai buscar essa construção textual, né, de maneira bem formulada, com suas partes bem entrelaçadas, para que vocês não percam, por exemplo, pontos, né, nos vestibulares, no Enem, etc. E para que vocês também estejam satisfeitos com esse produto textual que vocês vão formular, né? Então, se um texto é um tecido, suas partes são conectadas por elementos, que a gente vai chamar aqui de elementos de coesão ou elementos coesivos. Esses elementos são responsáveis por esse entrelaçamento de ideias. E como ele se dá num texto? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui um parágrafo que é formado por frases, né? Nós temos aqui 2 períodos compostos, né? O primeiro período, ele é formado assim: a poesia é fundamental para dar voz àqueles que são silenciados e torná-los importantes agentes políticos, não só da história coletiva, mas também de seus próprios enredos individuais. Então essa é a primeira frase do texto, né? E aí a segunda começa da seguinte forma: essa transformação propicia o desenvolvimento de uma visão mais crítica e engajada sobre o mundo, em todos os sentidos. Quando a gente lê um texto assim, né, num bloco, a gente não percebe, é como se fosse aquele tecido, né? A gente não percebe as tramas sendo feitas, né? Como as ideias são alinhadas. Eu coloquei aqui, de outra cor, várias palavrinhas que são responsáveis por esse entrelaçar. Então vejam lá, por exemplo, a poesia é fundamental. Aqui tem uma ideia nuclear, né? E aí eu tenho uma outra que está aqui, dar voz àqueles. E eu liguei essa primeira ideia à segunda por meio dessa palavrinha aqui, né, no para. Na gramática ela é chamada de preposição, né? Mas dentro da composição textual, ela tem essa função de ser um elemento coesivo, né? Porque ela está fazendo aqui uma trama. Logo aqui em diante, né, a gente vê esse que, né? Dar voz àqueles que são silenciados, né? Então esse que está ligando essa ideia à próxima, né? E aí tem uma outra palavrinha aqui, ó, o e, que vai fazer também uma ligação, né? E torná-los importantes agentes políticos, né? Então essa ideia toda primeira aqui foi ligada por esse ezinho, né? E aí aqui, gente, olhem só, também tem um outro recurso interessante, né? Também um recurso coesivo. Por exemplo, esse los aqui, ele está fazendo uma referência àqueles que são silenciados, né? Então, para que eu não precise repetir toda essa palavra ou toda essa frase, né, eu simplesmente troco por um pronome. Então, os pronomes também são coesivos importantes, né?
Aí, seguindo aqui, eu vejo um outro par de coesivos, né? Não só, mas também, que são responsáveis aqui para trazer também uma ideia complementar, né? Tá adicionando ideias. E aqui eu vejo um sinônimo, né? Ó, de seus próprios enredos individuais. A gente falou aqui antes de história coletiva, e para não repetir história, eu trouxe um sinônimo. E esse sinônimo também serve como um recurso coesivo, né? Tudo isso aqui, gente, vejam, né, que eu estou destrinchando uma frase e eu mostrei aqui de rosinha todas as partes que são chamadas de elementos coesivos, né? Aqui ainda poderia olhar aqui, né, nos seus próprios, esse pronome aqui também é um pronome que rebusca, né? E outras formas aqui, um da, que também é uma preposição que também faz ligação, né? Nessa segunda frase, gente, a gente percebe que eles começam aqui com essa transformação que é responsável por fazer uma rebuscada de toda a ideia anterior. Então, vejam, para não repetir toda a ideia, né, eu trago aqui esse pronome demonstrativo, né, o essa, juntamente aqui é uma palavra que dá conta de rebuscar toda a ideia, né, transformação, para fazer a conexão entre a ideia anterior e a próxima. E assim eu estou costurando as minhas ideias, né? Então, essa transformação propicia o desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? Então, eu juntei, né, desenvolvimento com visão, a partir dessa preposição que é outro elemento coesivo, né? De uma visão mais crítica. E, ó, tô ligando aqui, né, a crítica engajada, também tô fazendo uma ligação aqui. Engajada sobre o mundo, então tô ligando engajada com o mundo em todos os sentidos, né? Que ligando que todo esse engajamento acontece, né? Toda essa visão crítica, esse engajamento acontece em todos os sentidos. Então, vejam, aqui, pessoal, eu só mostrei para vocês que de uma maneira mais nítida, né, para que vocês consigam enxergar que um texto, ele é todo alinhavado. Eu vejo aqui o texto sendo construído, né, a partir de todo esse enredamento de ideias, e esses elementos aqui, eles são responsáveis por essa trama toda, né? Então, essa consciência do que é coesão e procurar no próprio texto de vocês elementos que fazem essa costura é primordial para que o texto não tenha furos, para que ele não seja um texto sem articulação, sem conexão, tá? E como a gente começa esse processo de alinhavar essas ideias, né, de tramar as linhas de um texto? Então, vejam aqui, eu trouxe um exemplo muito simples, né? Ontem estava cansada, ontem estudei matemática. Se eu deixar o meu texto dessa maneira, ele vai parecer assim, truncado, né? Eu tenho aqui, ontem estava cansado, ponto. Ontem estudei matemática. Ele não tem uma relação muito fluida, né? O texto ele fica truncado, né? Então eu vou apresentar aqui alguns exemplos de como a gente faz uma ligação entre essas duas ideias. Por exemplo, ontem estava cansada e estudei matemática, né? Aqui, eu tenho essa intenção de adicionar informações e relacionei com a conjunção e. Eu também posso trazer aqui um outro coesivo, né? Uma vez que o e já é muito usado, né? A gente usa muito esse coesivo. Então, a gente pode trazer um outro, um pouquinho mais refinado, né? Além disso, eu posso também trazer a mesma ideia de adição, mas fazer de uma outra forma. Por exemplo, ontem não apenas estava cansada, como também estudei matemática. Então, das três formas, pessoal, eu estou adicionando uma ideia a outra. Mas eu posso fazer isso de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui eu posso aqui até picotar a frase, né? Para colocar os elementos coesivos de uma maneira mais elegante até, tá? Se eu quisesse montar uma relação entre essas duas ideias, por contraste, né? Uma ideia que se contrasta a outra, eu poderia trazer aqui um elemento coesivo de contraste, que é o mas, né? Então, veja, ontem estava cansada, mas estudei matemática. Ou, um pouquinho mais refinado, porque o mas ele é muito utilizado já nos textos, né? Então, ontem estava cansada, no entanto, estudei matemática. Ou ainda, né? Ontem estava cansada, entretanto, estudei matemática. Poderia aqui usar qualquer um outro coesivo de adversidade, né? Um conjuntor adversativo, né? Há ainda outras formas de apresentar um contraste, tentando aqui estabelecer uma relação entre os dois, né? Por exemplo, embora estivesse cansada, estudei matemática. Eu poderia até fazer o contrário, né? Estudei matemática, embora estivesse cansada. Tudo isso, pessoal, vai depender do que eu quero enfatizar, né? Então, se eu colocasse, por exemplo,
ao contrário, né, embora estivesse cansada para lá, para depois, né, estudei matemática, embora estivesse cansada, a minha ênfase estaria no meu cansaço. Mas como eu trouxe essa frase para o início, eu deixo a ênfase na matemática, né? Olha, embora estivesse cansado, estudei matemática. Então, o meu estudo na matemática aqui ganha mais ênfase, né? Então, vocês vão escolher o que vocês querem enfatizar na hora de produzir essa relação entre as ideias do texto, né? Aqui é uma outra forma. Ainda que estivesse cansada, estudei matemática, né? Vejam que eu vou ter que mudar o modo do verbo, né? Aqui estava no indicativo e aí eu mudo para o subjuntivo, né? Ainda que eu tenho uma outra forma de estabelecer relação muito interessante, né? Mesmo estando cansada, estudei matemática. Então vejam, pessoal, agora eu tenho a minha trama aqui sendo feita, né? Eu tenho as ideias sendo relacionadas aqui. Então, galerinha, é muito importante que vocês tenham em mente que o texto é composto por ideias relacionadas, né? Então, vocês sempre vão olhar para o texto de vocês lembrando dessa analogia do tecido, né? Procurando todas as frases, todas as ideias, se elas têm esse entrelaçamento, se elas têm esse relacionamento. Vocês devem também perceber que o texto todo é uma unidade, ele não pode ter nenhuma parte solta, nenhuma parte fragmentada, tá? Então, vocês vão olhar o texto inteiro, não só as ideias dentro da frase, mas também a ligação entre frases de um parágrafo e entre parágrafos, né, dentro de um texto. As ligações entre ideias dentro de uma frase, ideias dentro de um parágrafo e ideias entre parágrafos são muito... todas essas ligações são muito avaliadas, por exemplo, pelos vestibulares, pelo Enem, que tem uma competência específica para coesão. A gente vai tratar disso no próximo vídeo. E então é muito importante que vocês tenham essa consciência de buscar na própria leitura do texto se todas as partes têm esse relacionamento que eles estão esperando que vocês façam, tá? E por último, que todas essas partes do texto, né, dentro do parágrafo e também entre parágrafos, todas essas partes devem ser ligadas por elementos coesivos, né? A gente viu aqui uma porção deles. Então, vejam, analisem o próprio texto para ver se todas as partes elas possuem elementos de coesão e vejam se uma frase tem relação com a outra, se um parágrafo tem ligação com o outro, para que não seja ali um texto com furos, um texto com problemas de coesão, de nexo, né, de articulação. Tudo bem? Espero que tenha sido bem proveitosa essa aula para vocês. Um beijo e até a próxima!